Nesse capítulo, nós vamos falar das características das substâncias básicas. Começando aqui, o que são substâncias básicas? A gente abre o capítulo, com a escala de pH, tá? Como ele mostra aqui, ó, a escala de pH. Nós já sabemos que 7 é um meio neutro, em direção a 0 são substâncias ácidas, quanto mais próximo de 0, mais ácido é. Então, vamos observar direitinho, olha, e vamos ver que o meio neutro aqui, 7, a gente tem água, aí a gente tem depois o leite, o café, tomate, refrigerante, limão, ácido estomacal, até chegar na bateria, tá? De acordo com o pH aqui. Após o pH 7, aí a gente tem pH 8, que é o sangue, a clara do ovo, comprimido estomacal, solução de amônia, sabonete, alvejante, limpador de drenos, Quanto mais próximo de 14, mais básico ou alcalino é a substância. Bom, aí aqui ele vem falando da água, que se transforma em OH+, ou OH-, que a água, tem pH igual a 7, que as substâncias, com H+, elas são soluções ácidas, tem um pH menor do que 7, e a solução com quantidade de OH-, maior do que a de H+, tem pH maior do que 7, então é uma solução básica. Depois ele vem falando da nomenclatura das bases, Então, a substância básica é uma substância também alcalina, tá? Então, o termo alcalino também serve para a gente falar das bases. Aí, aqui embaixo, a gente tem o hidróxido de sódio, que na presença da água sofre dissociação iônica, se transformando no íon Na+, e OH-. Então, o que a gente pode observar da base? A base sempre tem o íon OH-, e o ácido tem o íon H+, tá? Então, em solução aquosa, nós vimos que o ácido ele sofre ionização, se transformando no íon H+. As bases, em solução aquosa, na presença da água, se dissociam, liberando aí o íon OH-, que a gente chama de íon hidroxila, tá? Bom, para a gente escrever a nomenclatura das bases, a gente escreve a palavra hidróxido, que se refere a esse OH-, preposição de e o nome do cátion. Então, hidróxido de magnésio, hidróxido de prata, hidróxido de zinco. Então, o OH é sempre o hidróxido, depois vem o nome, do primeiro elemento que se refere ao cátion. Aqui embaixo a gente tem a determinação do pH de soluções aquosas, Aí, de novo, ele fala da fenolftaleína, laranjado de metilo, azul de bromotimol, que são indicadores, de substâncias ácidas ou básicas. Então, o indicador ácido básico, como nós já vimos lá na parte dos ácidos, tá? Então, em meio básico, vai ter determinados valores. Bom, seguindo aí. Aqui ele vem falando do pH-metro de novo, igual nós vimos lá no capítulo dos ácidos, o pH-metro, ele indica também se a solução é básica. Aqui ele vem falando das características e aplicações das bases, tá? Então ele vem falando aqui da nomenclatura. Então as bases do grupo 1, que são referentes aos metais alcalinos, tem sempre carga mais 1, ou seja, o primeiro elemento aqui, sempre vai ter carga mais 1. O NH4 não, tá? O NH4 é um radical que a gente chama de amônio. Mas essas 3 substâncias aqui, são referentes à família 1 dos metais alcalinos. Então, a gente chama de hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio. E aqui, NH4 é radical amônio, então a gente chama de hidróxido de amônio, tá? Já aqui, esses elementos, eles têm carga mais 2. Aí a gente chama de hidróxido de berílio, de magnésio, de cálcio e aqui de hidróxido de ferro 2.
Por que hidróxido de ferro 2? Porque o hidróxido de ferro ele sofre variação, ele pode ser 2 ou 3, tá? O ferro pode ter, então, carga mais 2 ou carga mais 3. Se for ferro 2, aí a gente vai ter que escrever aqui, ó, hidróxido de ferro 2. Se for 3, hidróxido de ferro 3. O alumínio não sofre variação, é só carga mais 3, então hidróxido de alumínio. Bom, aí depois ele vem falando das características das bases, né? Toda base tem sabor adstringente. É um sabor que amarra na boca. É como se fosse comer uma banana verde, tá? É a mesma situação de quando você come banana verde. É um sabor que trava a sua boca. É até difícil a gente identificar, né, o sabor adstringente, a gente falar sobre ele, o que ele é, tá? Então, a gente usa esses exemplos para falar do sabor adstringente. Ele conduz, todas as bases, né, elas conduzem corrente elétrica na presença da água, ou seja, em solução aquosa. Solubilidade em água. Apenas os metais alcalinos e o amônio, né, o hidróxido de amônio, são solúveis em água. Já os alcalino-terrosos, que é a segunda coluna da tabela periódica, com exceção do berílio e magnésio, são praticamente solúveis. E os demais são insolúveis, né? Hidróxidos de ferro, né, os de cobre, todos os outros, de alumínio, são insolúveis, são bases insolúveis. Quanto à força, os hidróxidos dos metais alcalinos e alcalinos terrosos são fortes, né? A primeira e a segunda coluna da tabela periódica são bases fortes, com exceção do berílio e do magnésio. Bom, aí aqui embaixo, para fechar esse capítulo, a gente fala, né, das principais, né, das principais substâncias básicas aí no nosso dia a dia. O hidróxido de amônio, ele está presente em produtos de limpeza doméstica. Um desses produtos tem um nome de fúria, não sei se vocês já usaram esse produto, né, em casa, ou, né, o responsável de vocês. É um produto que tem um cheiro muito forte. Bom, o hidróxido de amônio, além de ser utilizado na produção de ácido nítrico, fertilizantes e tinta de descoloração. O hidróxido de magnésio, ele é conhecido como com um antiácido estomacal, o laxante, né, com o nome de leite de magnésia. Então, tem um medicamento que leva o nome de leite de magnésia, que se você tomar doses pequenas, ele funciona como um antiácido estomacal. Dependendo da dose, né, pode se tornar um laxante. O hidróxido de cálcio, na agricultura, na purificação do açúcar e como precursor da cal, o óxido de cálcio. Sendo utilizado para corrigir o pH do solo, também é utilizado na construção civil, seja como argamassa ou na caiação, pintura a cal. Então, essas são algumas das bases que nós utilizamos aí no nosso dia a dia. E assim a gente finaliza esse capítulo que fala sobre as bases.